Olá pessoal, vamos à nossa aula de química de hoje. O assunto é ligações químicas entre átomos de carbono. Ligações simples, ligações duplas e ligações triplas. Pessoal, existem três tipos de ligações químicas entre átomos de carbono na formação das cadeias carbônicas. A primeira delas é a ligação simples. É quando dois átomos de carbono se ligam através de seus vértices, dos vértices dos tetraedros, dos seus respectivos tetraedros, tá ok? Aqui você pode perceber que são dois tetraedros, né? Então, quando eles se ligam por meio do vértice, nós temos a simples ligação. Nessa simples ligação, desaparecem dois átomos de hidrogênio para formar essa ligação, tá ok? Outro tipo de ligação é a dupla ligação. Ocorre quando esses tetraedros se ligam através de duas arestas, tá ok, pessoal? Nesse caso, quatro átomos de hidrogênio desaparecem e formam a ligação dupla. E a ligação tripla é quando os dois carbonos se ligam através da junção de duas faces de seus tetraedros, tá ok? Aqui nós eliminamos 2, 4, 6 átomos de hidrogênio. Então, pessoal, vamos lá. A simples ligação, que é um tracinho, que é a ligação existente quando os dois carbonos se ligam por meio do vértice, aqui se liga por meio da aresta e aqui por meio das faces, tá ok? Então, são os três tipos de ligações que existem na química orgânica. Quando os carbonos se ligam para formar as cadeias carbônicas, ou se ligam através de simples ligação, através de dupla ou tripla ligação, tá ok? Deixa eu tirar aqui para eu mostrar uma outra estrutura para vocês. Pessoal, em nossa longa viagem pelas estradas da química, vamos dar uma paradinha na estrutura espacial de uma molécula de amido da goma de mandioca. A goma da mandioca é formada pelo amido e essa é a estrutura do amido, ok? São ligações entre moléculas de glicose, quando elas perdem uma molécula de água, né? As moléculas de glicose são carboidratos que se ligam para formar a grande molécula do amido, tá bom, pessoal? Então, essas moléculas aqui são enormes, elas são formadas toda vez que duas glicoses se juntam, perdem uma molécula d'água e forma essa grande molécula que é o amido, tá ok? O que é a glicose, pessoal? A estrutura da glicose é isso aqui, tá? É uma cadeia fechada, com 5 átomos de carbono e 1 átomo de oxigênio no seu fechamento. É uma molécula formada de carbono, oxigênio e hidrogênio. Carbono, oxigênio e hidrogênio são os elementos químicos que compõem essa molécula, a sua estrutura. Carbono, oxigênio, box, carbono, oxigênio e hidrogênio, carboidrato. Então, são carboidratos. Carboidratos são todas as substâncias que contêm na sua estrutura carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, as glicoses são carboidratos, os amidos são carboidrato e a tapioca contém o amido, né? Que são carboidratos formados pela junção de várias glicoses. Tá bom, pessoal? Agora, eu vou contar para vocês um fato interessante. Um tio meu era um dos maiores cachaceiros que tem em Areia, né? E ele falava para a turma que não tomava cachaça, que ele ingeria carboidrato. Então, para nós isso aí é uma piada, né? Como ingerir carboidrato? Tomando cachaça, dizer que ingeria carboidrato. Pessoal, analisando o que nós temos na cachaça, não é o álcool etílico, não é o etanol, o álcool que tem na cachaça? Na realidade é o seguinte, esse aqui é o etanol ou álcool etílico, é o nosso cachorrinho da química, tá? Ele é C2H6O. Ele contém o quê?
carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, carboidrato. Sabe que meu tio estava correto? Depois, eu estudando química, eu vi que realmente estava correto. Agora, de onde ele tirou isso aí, sinceramente, eu não sei, tá bom? Então, carboidrato são todos compostos formados de carbono, oxigênio e hidrogênio. Eu vou mostrar para vocês aqui a molécula, uma outra curiosidade também, porque na biologia é bastante complicado, mas na química tudo é mais fácil. Aqui eu tenho o gás etano, que nós falamos, né? Simples ligação. O gás etano contém o quê? Hidrogênio e carbono, então hidrocarboneto. Então esses aqui são hidrocarboneto e esses aqui são carboidrato. Então você já sabe, carboidrato é formado de carbono, oxigênio e hidrogênio. Hidrocarbonetos formados de hidrogênio e carbono. Tá bom? Espero que tenha trazido alguma coisa de bom para vocês. Pessoal, ligações químicas entre átomos de carbono nos compostos orgânicos. Ligações simples. São ligações formadas pela união entre dois átomos de carbono por meio de uma unidade de valência. Os dois tetraedros, que representam as ligações de duas moléculas de gás metano, CH4, são ligados entre si por meio de um vértice. Foi o que nós vimos, né? Na prática. Aqui eu tenho os dois tetraedros e ligando por meio de um vértice, desaparecem dois átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho a fórmula estrutural do gás etano, que é H3C, simples ligação, e CH3. Então, essa simples ligação entre átomos de carbono. Tá ok? Ligações duplas. Ligações duplas são ligações formadas pela união entre dois átomos de carbono por meio de duas unidades de valência. Os dois tetraedros são ligados entre si por meio de uma aresta, tá? Para formar as duas ligações covalentes. Então, aqui nós temos os dois tetraedros ligados por meio de duas arestas, onde desaparece 4 átomos de hidrogênio. E aqui nós temos a fórmula estrutural do gás eteno. Ou você faz desse jeito, ou faz assim, H2, a dupla ligação CH2. Esse é o gás eteno, tá ok? Por último, nós temos as ligações triplas. São ligações formadas pela união entre dois átomos de carbono por meio de 3 unidades de valência. Os dois tetraedros são ligados entre si por meio de uma face. Aqui você pegou esse tetraedro, uniu os dois e fundiu aqui 2, 4, 6 átomos de hidrogênio, formando as 3 ligações simples. A ligação tripla, né? Aqui a estrutura, a forma estrutural do gás etino. HC, a tripla ligação, e CH. Agora vamos brincar um pouquinho com vocês. Eu tenho o exercício número 4. A serotonina, substância que atua no sistema nervoso, responsável pelo controle da temperatura corporal e pelo sono, tem a seguinte forma estrutural: plana. Pessoal, esta é a forma estrutural plana porque nós colocamos no plano, colocando no papel assim, mas no espaço é um pouquinho diferente, né? É aquilo que nós estávamos mostrando para vocês. Aqui nós temos a forma estrutural. Aí ele diz, a quantidade de ligações simples e ligações duplas entre átomos de carbono são respectivamente. Pessoal, aqui você tem uma ligação simples, outra ligação. Você tem, cada tracinho desse é uma ligação simples. Quando você tem 2 tracinhos, é uma ligação dupla. Agora, por exemplo, esse tracinho aqui é uma ligação simples entre hidrogênio e nitrogênio. Esse outro é entre hidrogênio e nitrogênio. Esse daqui é entre carbono e nitrogênio, então não vale. Eu quero saber quantas ligações simples entre átomos de carbono. Entre átomos de carbono tem, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 ligações simples entre átomos de carbono. Tá ok? E quantas ligações duplas entre átomos de carbono? Eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações duplas entre átomos de carbono. Portanto, a quantidade
de ligações simples e ligações duplas entre átomos de carbono são, respectivamente. Essa palavra respectivamente é que primeiro vem as simples e depois vem as duplas, tá? Então, a alternativa é 6 ligações simples entre átomos de carbonos e 4 ligações duplas entre átomos de carbono. Portanto, a alternativa é. Tá bom, pessoal? Vamos começar a montar os nossos compostos químicos. Vocês vão começar a aprender a montar as fórmulas, tá bom? O exercício número 5 diz o seguinte: segundo os postulados de Kekulé, completar as fórmulas estruturais abaixo, acrescentando os hidrogênios que estão em falta. Pessoal, eu tenho o item A, B, C, D. Estas fórmulas aqui estão erradas porque estão faltando hidrogênio. E sabemos que para ser composto orgânico tem que ter no mínimo hidrogênio e carbono. Os carbono aqui tem. Agora nós temos que colocar os hidrogênios. Respeitando-se o quê? Respeitando-se os postulados de Kekulé. Se lembra do primeiro postulado de Kekulé? O primeiro postulado de Kekulé dizia o seguinte: o carbono nos compostos orgânicos são tetravalentes. O carbono é tetravalente. O oxigênio, ele é bivalente. O nitrogênio, ele é trivalente. E o hidrogênio, ele é monovalente. Então, é essencial vocês saberem que o carbono é tetravalente. Vocês estão percebendo que eu estou insistindo? O carbono é tetravalente. O oxigênio é bivalente. O nitrogênio é trivalente, forma 3 ligações covalentes, e o hidrogênio é monovalente, forma uma ligação covalente. Tá ok? Então, o item A, eu tenho C, simples ligação, C, simples ligação, C. Pessoal, aqui está errado, aqui está faltando. Como o carbono é tetravalente, ele tem que ter 4 ligações ou, né, tem que ter 4 tracinhos. Então é o seguinte, ele só tem um. Ele só tem uma ligação. O que é que eu vou fazer? Completar com hidrogênio, que como cada hidrogênio ele é monovalente, então eu preciso de 3 hidrogênios. Então eu coloco H3, um 3zinho pequeno, pessoal, tem que ser pequeno, tá? Esse 3zinho significa que eu tenho 3 hidrogênios. Então aqui é H3C. Por quê? Porque eu somos 3 hidrogênios com a ligação covalente, dá 4. Realmente ele é tetravalente. Nesse outro aqui, o carbono também é tetravalente. Todos os carbonos são tetravalentes. Quantos tracinhos ele tem? 2 tracinhos. Então, se tem 2 tracinhos e ele é tetravalente, eu tenho que completar com H2. Então, eu coloco H2, que pode ser embaixo ou em cima, mas tem que ir do lado aqui, tá? Esse outro carbono, ele só tem um tracinho, quer dizer, só tem uma ligação. Portanto, ele está precisando de quantos hidrogênios? 3 hidrogênios, CH3. Então, a resposta correta é H3C, CH2 e CH3. Aqui eu tenho a fórmula estrutural do gás propano, um dos componentes do gás de cozinha, tá ok? Vamos a B. A B é esse aqui, CO. Pessoal, o carbono é tetravalente, só tem um tracinho, ele está ligado a um tracinho, então eu coloco o quê? H3. O oxigênio ele é bivalente, então ele tem que ter 2 tracinhos, ele já tem os 2 tracinhos, então não precisa colocar nada. O carbono, ele é tetravalente, 1, 2, 3, 4, ele já tem as suas 4 valências, portanto não precisa colocar hidrogênio. Esse oxigênio, ele é bivalente, já tem suas 2 ligações. Agora, esse oxigênio, como ele é bivalente, ele só tem uma, então eu tenho que colocar o hidrogênio, tá ok? Para ficar completo. Então é isso aí. A C, eu tenho C, tripla ligação, C, simples ligação, C, dupla ligação e O. Esse carbono, ele está faltando um hidrogênio, porque ele tem 3 tracinhos, 3 ligações covalentes, para completar 4 um hidrogênio. Esse carbono aqui já tem 1, 2, 3, 4, já está completo, eu não coloco nada. Esse carbono, ele tem 1, 2, 3, está faltando um hidrogênio para ficar completo. E esse oxigênio, ele é bivalente, já tem as suas 2. Esse outro, AD, CCCON. Esse carbono, ele tem 2 ligações, portanto, H2. Esse carbono tem 1, 2, 3, está faltando um hidrogênio. Esse carbono aqui já está completo, 1, 2, 3, 4, já está completo. Agora, esse oxigênio, ele é bivalente, então já tem seus 2 tracinhos. Agora, o nitrogênio, ele é o quê? Trivalente. E quantos tracinhos ele tem? 1. Então ele está precisando de 2 hidrogênios. Pessoal, é super importante a gente saber a valência do carbono,
oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, principalmente desses aí para a gente formar as substâncias, tá bom? Espero que tenha sido proveitosa a aula, tá? Até a próxima aí. Um abraço a todos.